Olá, sejam bem-vindos. Nós estamos no segundo episódio do PodMac. Muito obrigado pela sua audiência. É com muito prazer que a gente está com hoje convidado especial, né? Meu nome é Ricardo Alexandre. Estou aqui com meu amigo Paulo Dória, que vai estar dando um pouquinho de spoiler e também vai estar falando desse nosso convidado super especial. É um parceiro nosso, é um amigo de casa, né? E é com muita satisfação que a gente conseguiu esse tempinho na agenda dele. Desde já eu quero lhe agradecer. Muito obrigado. E Paulo vai falar um pouquinho dele, depois apresenta. Pode ser? Pode. A rocha, senta o aço. Eu tô na Macnorte, né? Faço parte da equipe como gestor de marketing. E sou um amante da gastronomia. Então, tipo assim, tô aqui mais como curioso, para trocar ao vivo, né? Porque eu e o convidado, a gente conversa via direct, mandando foto de comida, comentando as fotos de comida um do outro, o que é que tá fazendo de prato. Mas assim, eu sou totalmente amador, né? E o profissional aqui é ele. Verdade. Vou falar um pouquinho do currículo dele, né? Me corrija se eu estiver errado, tá? Hoje ele é chefe de cozinha, consultor gastronômico, pós-graduando em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral, formado pela renomada Le Cordon Bleu, não, Le Cordon Bleu de Paris, isso mesmo. Ele também é especialista em gestão profissional e financeira de restaurantes pela Instituição de Negócios da Gastronomia em São Paulo. Atualmente comanda as cozinhas da Dunkin' Head, cervejaria em Fortaleza, isso. Sendo premiada pela revista Veja como como o melhor gastrobar da cidade. Além disso, é sócio proprietário da Orla Praia Clube, né? Um beach club inovador na Praia do Futuro e possui experiência em restaurantes renomados no Brasil. É com muito prazer que a gente apresenta meu parceiro Salles Júnior. Muito obrigado pela sua presença, Muito irmão. obrigado. Queria agradecer, né, a oportunidade. Os dois são grandes amigos aí. Tu também. Então, assim, queria aproveitar para agradecer a oportunidade de estar aqui, compartilhar um pouco de experiência. E além da experiência também, é um pouco da visão do negócio em si, né? Um pouco da visão do que é o restaurante, além da cozinha. Isso é muito importante, sabe? Porque essa pegada eu puxo bastante. Salim, cara, a gente já fala nessa diminutivo porque já tem uma certa intimidade. Né? Obrigado, irmão, pela sua Eu presença, que tá? agradeço. A primeira coisa que eu ia te perguntar, cara, é o que é, de fato, como é que foi essa tua trajetória diante desse currículo que tu tem relacionado à gastronomia, à culinária, principalmente aqui na capital cearense? Como é que foi? Né? De formação, antes da gastronomia, eu me formei em Direito. E aí advoguei por 2 anos. Muito influenciado pela família. A família veio por essa vertente. Mas a gastronomia sempre pulsou ali. Então, desde pequena, e minha mãe ia no supermercado. Cada um pegava o seu carrinho. Então, você entrava no meu quarto, tinha uma geladeira, tinha comida lá. Eu fazia, nas férias a gente sempre cozinhava. Então, minha avó, ela sempre cozinhou bastante. Eu sempre, até postei uma vez, eu não sei se tu lembra, né? Não, tu tem que tirar esse projeto do papel. Não Já- vou dar spoiler já- porque não pode dar spoiler, mas tem que tirar esse Já projeto. tirei, viu? Tirou? Já tirei, já. Eita, vê. Aí, ó, tem que vir de Cenas, novo. cenas, Tem que vir de tirei. novo pra falar sobre o projeto, cara. Lançamento, né? Minha avó, ela é uma cozinheira de mão cheia, ela veio a falecer agora há 2 meses atrás. E ela deixou de herança todas as receitas delas escritas à mão. Um papel todo amarelado, cheio de furinho. E aí eu até postei, fiz um stories, falo, tem que fazer. Eu já escolhi já a receita já. Lógico, pensando no custo, na logística, mas já escolhi já. E aí a gente vai lançar, não tenho nem dúvidas que tem muita fé, tem muito amor ali naquele prato, então vai dar bom. Legal, legal. Show de bola. E aí, comecei a advogar, me dava muito bem, mas eu não sentia que eu era bom. Não sentia que aquilo ali não era o que eu queria. E aí a gente começou a fazer hambúrguer para criança, solidário na época. Tinha um Instagram chamado Hamburgada do Bem. E aí a gente começou a trazer muita gente. Fizemos uma ação para mais de 1.000 crianças. Papai Noel chegou de helicóptero. Pula-pula, juntei com um padre da região e ele juntou todo mundo, trouxe gente para ajudar e eu comecei a chamar alguns voluntários e aí esse voluntário apadreava uma criança e levava um brinquedo e eu chegava com toda a estrutura de comida.
quando eu vi que dava muito, muito bom, eu disse assim, cara, vou fazer uma hamburgada em casa agora. Aí fiz em casa, chamei meus amigos, R$ 50 pra ir comer hambúrguer lá em casa. Lotou, deu 120 pessoas, o pessoal não tinha Rodízio onde de hambúrguer. ficar. Rodízio de hambúrguer. Aí tirei uma grana esse dia, disse assim, eu vou aqui. Aí comecei a fazer hambúrguer e procurar ponto para montar um negócio. E aí, na época, fechei um contrato de locação de um ponto próximo ao Washington Soares, na Edilson Brasil Soares. E aí, na época, fui passado para trás pelo locatário, ele alugou o mesmo ponto para 3 pessoas. Acabou que foi um primeiro baque, logo assim, antes de começar. E aí, eu fui para casa desiludido, passei assim uma semana mal mesmo, menino, 20 e poucos anos, né, levar uma rasteira dessa. E aí procurei saber onde que eu poderia ir atrás de me tornar referência no que eu queria fazer. E na época me indicaram para fazer um estágio no Lô. Restaurante Lô é um restaurante conceituado, tem uns 15 anos de história. E cheguei lá para pedir uma oportunidade de estágio. Tinha acabado de sair de uma audiência no Clóvis Bevilacqua. Fui lá de gravata e paletó, tirei o paletó, entrei, todo mundo olhou para mim meio torto. Aí entrei, o chefe falou, você quer mesmo estagiar? Eu falei, quero. Aí ele pegou e deixou eu estagiar lá, o pessoal não entendeu muito bem. Eu ia, fazia minhas diligências, ia no fórum, quando saía de lá, às vezes minha doma tava dentro do carro, puxava pro Lô, ficava lá até 1 hora da manhã. Ali foi a minha base. E aí, nesse tempo, eu consegui fazer uma aplicação para Cordon Bleu, lá em Paris, porque se tinha que fazer uma aplicação, tinha que passar no teste. E comecei a fazer aula de francês, porque o teste, ele tinha uma parte que você precisava escrever uma cartinha, e eles poderiam ter uma mini call. Acabou que eu fiz, passou 3 meses e eles não me deram resposta. Aí, uma bela segunda-feira, eu estava deitado, chegou um e-mail dizendo que eu tinha sido aprovado. E aí começou o mais difícil, que seria pagar o curso. Era muito caro. Na época, eu não pensei nem 2 vezes, vendi meu carro e fui embora. Aí me mandei pra França. E aí E a barreira da língua teve algum... Aprendi na porrada na cozinha. Fiz o curso. Aprendeu primeiro os palavrões, né, de cozinha. Eu aprendi, por incrível que pareça, o que eu mais aprendi dentro da cozinha com a língua foi você fazer o certo sem precisar se justificar. Porque eu era estagiário, não falava a língua, todo mundo que estava lá dentro da cozinha fazia muitas vezes coisa errada e tinha que botar a culpa em alguém. E se alguém era eu. E eu não conseguia me defender porque eu não sabia falar a língua. Acabou aprendendo. Entendeu? Então eu comecei a entender que eu tinha que fazer o meu melhor, independente de qualquer coisa. E aí isso eu aplico até hoje. Então, hoje mesmo eu estava aplicando isso, eu vinha conversando com você quando a gente estava vindo para cá, independente de qualquer coisa. Meu compromisso era com o resultado. Entendeu? O que iam falar, não tinha problema, era o compromisso, era o resultado. Então, assim, pra mim, se te perguntassem o que é que foi, foi o restaurante Michelin que você trabalhou lá, foi a Cordon Bleu? Não, foi isso. Foi realmente essa noção do que é a cozinha, do compromisso com a cozinha. Eu passo muito isso pros chefes das nossas operações. O compromisso deles não é comigo, com o nome com o dono do restaurante, com o chefe, não. O compromisso deles é com a cozinha deles, é o resultado que eles precisam dar e com as pessoas que estão lá dentro. Então, acho que é a base. E daí começou a história e tem muito pano para manga aqui pra gente puxar. Legal. Sabe, você lembra do episódio exato quando... Porque assim, né, tem certas coisas que a gente faz virada de chave na nossa vida, normalmente são por eventos específicos, né? Tu lembra exatamente do momento e do ponto em que tu fez essa tomada de decisão que ia virar, assim, completamente a chave da tua vida? Pra startar Isso. a operar esse dia. Esse dia que o cara alugou o mesmo ponto que eu queria montar para 3 pessoas. Porque nesse dia eu tava voltando para casa e aí a imobiliária dele era próximo da Washington Soares. Passei em frente, eu tava sentindo no meu coração que tinha alguma coisa errada, porque eu já tinha reconhecido firma do contrato e nada dele assinar a parte dele e devolver reconhecido firma também. E ficou, disse assim, eu vou lá, porque minhas coisas é assim, bicho, eu vou em cima, né? Foi assim que eu aprendi, assim que iniciou também a parte do controle financeiro, da parte de gestor também, eu iniciei assim pela necessidade.
Então, eu fui lá. Quando eu cheguei lá, ele não tava na imobiliária. Eu puxei uma cadeira e sentei e fiquei esperando ele. E a mulher falou, ele não vem. Eu fiquei esperando. Aí chegou outra pessoa com um envelope que nem o meu, que tava alugando o mesmo ponto. E a gente conversando, a gente descobriu. E ela falou, pô, eu vou esperar contigo. Aí depois chegou outra. Chegou os três no mesmo ano. Foi muito assim, muito providencial, entendeu? E aí foi, tipo, foi uma total providência. Eu sou um cara muito católico, eu acredito muito nisso, então eu sabia que eu tinha que passar ali. E aí naquele dia, tinha ele assinou dos 3 contratos, ele escolheu um para assinar e não foi o meu. E eu fiquei muito mal, mas eu depois daquele dia eu disse assim, isso aqui é muito pequeno pro que eu quero. Eu vou fazer mais, bem maior. E daí foi. Legal. E daí legal. foi uma. Eu acredito que aí foi a virada de chave. Entendi. E nesses momentos, né, que a gente vem vivendo hoje, você hoje é chefe, está dentro da cozinha, a gente sabe que tem muitos desafios. Hoje, por exemplo, qual é o principal desafio que tu sofre dentro da cozinha? O principal desafio hoje dentro da cozinha é tanto minha como das consultorias, de modo geral, é tentar valorizar os profissionais perante os donos, os sócios, entendeu? A cozinha, ela precisa ser valorizada. As pessoas dentro da cozinha. Ainda tem muito aquele negócio de se olhar para a cozinha e entender que hoje a gente já tem chefes bem-sucedidos, chefes eu não digo nem status, porque o nome de chefe ele já traz um status, mas existe uma frase que o meu chefe lá da França falava bastante, que é que amor não enche o bucho. Traduzindo para o nosso nome, assim, mas para o nosso cearense, basicamente, eu sempre falo isso na cozinha: amor não enche o bucho. Então, eu quero pagar bem a galera da minha cozinha para que eles possam crescer e se desenvolver. Então, hoje, eu acredito que o meu maior desafio é realmente fazer com que meus sócios, os investidores, os donos dos restaurantes, os consultores entendam e valorizem o pessoal da cozinha, o cozinheiro, o auxiliar, entendeu? A maioria das minhas operações, o meu chefe, ele começou na pia. Isso é muito comum. O cara vem da pia, Tu vai identifica auxiliar. que o cara Sim. tem garra, que o cara tem Sim, gana e sim. vai dando corda pra ele, Sim, ele vai. para ele ir crescendo. Aí esse cara tu não pode podar ele. Tu tem que valorizar. Entendeu? Não adianta o cara dar o gás, sair da pia, sair para auxiliar, sair para cozinheiro, virar um subchefe, virar um chefe, partir para uma chefia executiva e essa evolução dele não acompanhar financeiramente. Ele precisa ser Estimulado. estimulado. Tu acha que nessa altura do campeonato, assim, né? Alguns chefes, eles perdem essa visão de estar olhando profundamente, assim, o equilíbrio entre o colaborador ali e, às vezes, a diretoria e a parte mais estratégica ali das corporações, das cozinhas. Cara, com certeza. Inclusive, o meu desafio hoje é esse. Muitas vezes eu me pergunto, e aí todo mundo tem uma incógnita dentro de você, né? Então, assim, eu costumo falar que onde tem a sua fortaleza, tem sua maior fraqueza. Isso tipo assim, eu lido muito isso. Então, por exemplo, eu tenho uma pegada de chefia executiva muito grande, de gestão, de liderança, de custo, de precificação. E muitas vezes isso, ela briga com o meu eu de chefe de cozinha. Então, eu preciso sempre buscar o equilíbrio para não deixar, porque o que pulsa dentro do meu coração é a cozinha, eu tá dentro da Tu diz a cozinha. parte criativa, tipo assim, tô tentando, A- tentando entender assim como um outro lado aqui. Pô, tem esse custo aqui, esse CMV aqui, pô, mas se eu colocar esse ingrediente aqui vai fazer diferença. Só que na hora que tu vê a tabela de custos, não dá pra colocar. É essa É, briga que tu, isso que aí, tu fica puxando? isso aí, entendeu? Isso aí, exatamente. Isso é tipo, você tá dentro, você tem aquele prato, você quer dar o seu melhor, mas você sabe que aquilo ali não vai ser saudável financeiramente. Ou então você quer montar uma super estrutura para tentar fazer um negócio bacana, mas você sabe que aquilo ali, para iniciar, talvez não seja viável, entendeu? Então, a gente sempre tenta ali buscar o meio termo e um equilíbrio. A chefia executiva, ela vem crescendo muito. A gente tem pouco chefe executivo aqui na cidade, né? Que é aquele chefe que ele deve sentir dentro do coração dele a mesma coisa que eu sinto. Ele fica entre a cruz e a espada, né? Tipo, ele precisa fazer o restaurante dar lucro, ele precisa fazer o restaurante girar, mas aí dentro, quando ele olha para a cozinha dele, ele precisa fazer um equilíbrio interno de insumo,
investimento, layout, colaboradores, entendeu? Então a gente tem que ter sempre essa visão. Adão Cabral me ensinou muito isso quando se fala de uma visão holística, né? Necessidade de saber uma visão como um todo. E aí entra a figura do gestor de saber olhar a operação como um todo. Para não só a visão da cozinha, mas o que é que realmente é. Porque o restaurante, ele é uma engrenagem, né? Então eu faço o meu melhor prato, mas eu preciso estar em equilíbrio com o financeiro, eu preciso estar em equilíbrio com a minha equipe que vai servir, eu quero saber se aquilo ali vai ser servido da melhor forma. Tenho que estar em equilíbrio com a questão do estoque e do compras, para saber se está sendo bem armazenado, se está comprado correto, se tem um gap correto para o produto estar sempre fresco. Então, assim, é um giro muito grande, o cara tem que ter uma visão holística gigantesca. Então, essa parte da chefia executiva, ela te traz isso. E não apenas o cozinhar, né? Até porque dentro de cozinha profissional, ninguém cozinha, né? É linha de produção. Você menos faz dentro de uma cozinha profissional é cozinhar. Cozinhar um prato inteiro é quase impossível, né? Gente, valorizem, sabe? Os chefs, valorizem, né? E principalmente os chefs executivos. A gente escuta aqui, e eu trago um pouco para minha realidade, sempre é mais ou menos isso, né? A gente sempre está buscando esse equilíbrio, e é muito difícil mesmo, é muito complexo. Às vezes, a gente não consegue externalizar a forma que se passa de uma posição para quem está no cargo mais abaixo, e às vezes a gente também não consegue externalizar a visão de quem está em cima para o setor mais embaixo, né? Sempre é o equilíbrio, e é muito difícil. É muito difícil. Tu acha que essa é uma das características, né, uma das soft skills que vão fazer com que chefs assim, que se abrirem a esse formato, para que ele se perpendure na profissão? Com certeza. Eu acho que não só na parte de restaurante, de chefia, mas do empreendedor como um todo, a visão holística, ela é muito importante você entender todas as etapas. Eu digo que um bom chefe, quando eu falo chefe, não só chefe de cozinha, mas o líder, o gestor, né, o cara que está à frente da operação, ele entender que o bom chefe, o bom líder, o bom empreendedor, ele não é aquele que faz tudo, mas é aquele que não deixa que nada fique sem ser feito. Entendeu? Então, assim, por isso que eu valorizo tanto, tanto, tanto a equipe. Minha cozinha, ela roda sem o chefe, mas meu chefe não roda sem a equipe dele. Sim. Entendeu? Então, assim, hoje no caminho, até vinha falando para ti, eu passei por uma situação em que a minha equipe, por um motivo de saúde, teve um problema e eu perdi 80% da minha equipe no mesmo dia e o chefe estava lá, mas o chefe não roda. 80% é muita coisa. Essa coisa. Mas se tivesse equipe sem o chefe, rodava tranquilamente. Então, assim, eu valorizo muito as pessoas, muito, sempre foi o meu foco, assim. É tanto que o pessoal da cozinha, eles gostam muito, muito próximo. Hoje eu não consigo saber 100% das pessoas pelo nome. Mas o que eu posso fazer de estar próximo, de entender a dor, de onde é que vem, qual a expectativa, né? Qual o motivador daquela pessoa. É uma coisa que eu aprendi com o chefe aqui da cidade desde o começo, que ele sempre me ensinou a entender o motivador das pessoas. Qual o teu motivador? É status, é dinheiro, é pessoas, entendeu? E não é errado a pessoa ser motivada por dinheiro. Sim. Se ela é motivada por dinheiro, a gente vai buscar o dinheiro como forma de motivação saudável para ela. Se o motivador dela é status, beleza, a gente vai buscar a melhor forma de alavancar nisso, pessoas e etc. Então, assim, eu sempre tento trocar uma ideia. Tô ali, entro na cozinha, vou fazer uma produção com o cara, eu tô do lado dele, e aí, como é que tá? Tá tudo bem? Sabe? Tá gostando e tudo. Então, assim, essa proximidade interna dentro da cozinha faz muito bem. Quando eu tô estourado de problema, eu boto a doma, vou pra cozinha, parece que... Cara, parece que... Ruído branco, né? Fica, zera tudo. E, Juro, tudo. e assim, pegando um pouco do que tu fala da cozinha, a gente vê muito em filme, em séries e tal, de chefe, tipo, tô assistindo agora Urso, Massa. que é punk. Irado. Eu vi o Brastina. Pronto. E essa tu vê muita diferença, e como é que tu trata isso na
nas tuas cozinhas? Porque, assim, são ambientes, assim, quase distópicos. De ter muita pressão, vou dizer agressão física, mas quase chegando a isso, e é um ambiente com faca, com óleo, com fogo, com objeto cortante pra onde tu entrar, e essas diferenças, tipo, a gente vê muito em filme, a cozinha lá fora é um nível muito hard de pressão. Como é que tu lida com as tuas cozinhas? Tipo assim, existe um nível saudável de pressão? Porque tu falou muito assim, pô, eu tô cuidando da minha equipe, mas existe um nível saudável ou tu vai puxando e tu vai dosando isso aos poucos? Em cada cozinha é um pouco diferente, tipo, sei lá, no Orla é de um jeito, porque a equipe é assim. Como é que tu faz isso? Assim, existe uma diferença, tipo, dessa cozinha hard? Agora, não, cara, isso aí ainda é caricato dos anos 90, 2000. Hoje, se eu fizer isso, a geração não aguenta. Como é que funciona isso hoje? Cara, pressão é diferente de tensão, Pronto. certo? Então, assim, isso é muito importante a gente entender. Pressão tem que ter, sempre, entendeu? Tensão não pode. O cara tem que ter o compromisso com o resultado. E aí ele tem que ser pressionado para entregar o resultado. Ele não pode ter a tensão, entendeu? Aquele medo. Te digo isso porque o meu começo, eu só vou falar esse caso aqui, porque quem fez comigo permitiu já que eu falasse, eu já falei outra vez. Mas, tipo, o meu chefe lá em Paris, macho, eu sofri muito. Eu sofri muito, eu sofri demais, velho. Mas eu acho que se eu pudesse. É tanto que hoje, depois de 8, 9 anos, eu olho assim, meu irmão, hoje eu acho que eu não aguentava aquele Rojão ali. As pessoas às vezes têm uma visão errada aí quando a gente vai morar fora, né? Quando alguém vai morar fora, aí tudo é as mil maravilhas. Mal sabem. Eu entrava no restaurante 9 horas da manhã, saía meia-noite, sendo que eu morava a 1 hora e 20 minutos de lá. Então eu chegava em casa 1h30, ia falar com a minha mãe, dormia 2 horas, e pra eu estar 9 horas tinha que sair de casa às 7h30. Então eu dormia dormia 5 horas por dia. E na época, minha mãe pagava a minha hospedagem em Paris, era muito caro. E aí, quando eu terminei o curso, eu fui para fora de Paris, morar num bairro, para poder eu mesmo pagar o meu aluguel. Então, eu pagava lá 250 euros, dividia uma casa com 6 pessoas, morava num sótão. E aí, ali foram os meses mais fodásticos, porque eu falava assim, vou voltar para Fortaleza. Aí, no outro dia, não vou. Aí passava por um perrengue, vou voltar para Fortaleza. Briga Depois, não interna, vou. né? Uma briga interna o tempo inteiro. Isso depois de formado. Depois de formar. Depois de formar. Que tu já podia, tecnicamente, tipo, cara, me formei, vou chegar lá com a dor. Eu acho que A gente você... gosta de sofrer, mas ele queria apanhar a mãe. Né? É a mesma pegada, né? Assim, vocês viram que eu falei pouco da Cordon Bleu, né? Eu não Foi. gosto de falar muito da Cordon Bleu porque eu não quero que ninguém me caracterize pela Cordon Bleu, entendeu? A Cordon Bleu, ela é 10% do chefe que eu sou. Ela apenas é o meu cartão de visita. As pessoas, elas abrem a porta pra mim por causa da Cordon Bleu. Mas eu não fico dentro por causa da Cordon Bleu, entendeu? Eu fico dentro por causa do meu maior diploma, que é pau, a vida. Então, assim, eu trabalhei muito. E um dos pontos, dos ápices, assim, da época que eu trabalhei lá em Paris, foi porque eu falava francês muito ruim no começo, aprendi dentro da cozinha. E aí, o chefe, o dono de tudo, ele ia só para fazer stories na cozinha e saía, porque ele era muito grande, tinha que estar em programa de televisão, tinha que estar fazendo isso, tinha que estar com várias operações, então ele vinha, fazia o marketing dele, a galera alinhava alguma coisa e saía. E aí, a gente sempre fazia rotação na cozinha. Um dia você tava no entrada, um dia você tava no sobremesa. Nesse dia eu tava no empratamento, tava na boqueira. No dia que ele foi. Quando ele entrou, me tremi todinho. Eu já sou muito branco. Só os pratos desenhados por ele, né? Tu tinha que reproduzir fielmente. A gente tinha uns potinhos assim, esse potinho, uma higienezinha pequenininha. Tem uma pequenininha com tampa, eram 9. E aí cada uma tinha uma erva de finalização. E ele queria uma erva chamada Pamprenelle. Mano. Pamprenelle. E aí eu não... É tipo como se fosse um broto, uma ervazinha de decoração. E aí ele foi montar um foie gras com uma redução de vinho na época. E aí ele pediu essa erva pra mim. Eu tinha 9 potes e eu não fazia a menor ideia do que era. A menor ideia do que era. A menor ideia. E aí quando ele pediu a erva, eu olhei pro pote, eu falei, tô lascado. Entreguei o primeiro pote, ele abriu, não era, ele papocou o pote na minha cara. Entreguei o segundo pote, ele abriu, não era, ele jogou na minha cara. Entreguei o terceiro, não era, ele jogou na minha cara.
Quando foi no quarto, eu acertei, né? Eu poupei ele uns 5 potes pra frente, né, cara? Na quarta, ele abriu, aí viu, empratou, mandou o prato, voltou, tirei a doma e vá pra casa. Eu tirei a doma, puto, fui pra casa. Peguei o metrô e o trem, que eu pegava um trem, um metrô e um ônibus pra chegar. E aí, mal. Saí, abri uma cerveja, tomei umas 6, 7 cervejas, fui dormir mal, não falei com ninguém. Minha mãe, no outro dia, eu contei pra ela o que tinha acontecido, mas no outro dia eu já tava. Acordei, fui pro restaurante, chegava lá 8h40, faltando 10, 15 minutos pra iniciar às 9. Quando eu chegava, só tava o pessoal que abria, né? O restaurante abria 11h30, então de 9 às 11h30 era a produção. Normalmente tava o chefe, mais uma ou duas pessoas. Nesse dia, quando eu cheguei lá, ele tava lá. Ele nunca tinha aparecido. Só ia pra fazer os stories no horário de pico pra poder Ele produzir. tava lá. Tava lá. Eu entrei, eu já vinha mal. Eu terminei de... Ele chegou, eu entrei, ele falou, veste a doma e vem pra cá. Quando eu fui, ele falou, vamos montar o foie gras atrás do pão ali. Eu entreguei pra ele. Ele abriu, montou, terminou de montar, jogou o prato no lixo. Tirou a doma dele e foi embora. E eu fiquei, mas esse cara é muito foda. Olha o que ele fez. Ele saiu da casa dele, acordou mais cedo, veio pra cá pra me dar essa lição. Entendeu? Que bom, né? Poucas são as pessoas que entendem isso como lição. E vai muito mais de quem quer. Porque quem não quer, Nem voltava. Mas assim, eu acho que esse tá o ponto. Ele sabia que fez isso, porque ele não precisava fazer, né? Já que ele ia só depois do horário. Ele foi antes pra te testar. Eu disse, vamos ver se ele aguenta. Chegou lá. Exatamente. Isso é bom. Isso daí foi. Aí Então, ele disse, assim, não vou voltar pra Fortaleza. mas eu tirei, assim, de tudo tem um lado bom e um lado ruim. Achei excelente, muito bom. Mas a metodologia, porque assim, a cozinha francesa, ela é muito militar. Muito militar, muito. É quase um quartel. A hierarquia, inclusive, né? Total. Existe. Aqui, porque aqui no Brasil não tá se fazendo mais agora, né? Mas chefe, subchefe, aí o primeiro, o segundo, e vai descendo como se fosse uma hierarquia. Tipo, um falta, o anterior sobe e os outros vão subindo, Sim. né? Como se fosse sei lá, o major faleceu em campo, vem o capitão agora, porque vai dar conta. isso é verdade lá, não? Quê? Isso é verdade lá? Funciona. Cara, assim, não em todas as operações da França, né? Já foi pior. Já foi mais militar. Hoje, eu acho que, de modo geral, eu acho que por causa da internet, da exposição e tudo, o pessoal tá tirando um pouco o pé. Mas ainda é muito assim. Os chefes, eles são muito reconhecidos. Os chefes, eles são muito valorizados. Então, eles têm um ego muito inflado. Certo? É um artista. É um artista. Ele tem todas as regalias possíveis. Então, assim, acaba que isso, às vezes, é ser humano, né? Ser humano, então, assim, puxa muito o ego da galera. Então, você tem que se policiar bastante. Isso foi o que eu tomei como exemplo. Eu falei, eu achei sensacional o que ele fez comigo. Agradeço, até hoje eu converso com ele. Mas eu sempre falei pra ele, eu não vou aplicar isso, nem posso aplicar isso aqui, porque isso não é algo aplicável. Entendeu? Não é bacana você jogar as coisas na cara dos outros. Então, assim, massa, lição massa. Você vai ter um processo. Massa, lição massa, mas eu não faço. Nunca fiz. Todo meu tempo de chefia executiva, eu nunca dei um piti desse, né? E eu acho que tem outras formas de você educar tão bem quanto. Mas edificou bastante. Eu só não acho replicável. E essas diferenças das cozinhas, tipo, quando tu voltou pro Brasil, tu fez lá e tal, tu sentiu muito a diferença no sentido de, tipo assim, caramba, eu vou ter que construir não sei, só, assim, é um achismo, uma cultura do zero aqui de cozinha, porque a galera aqui não tá tão, ou não, tu encontrou algum solo um pouco mais fértil por aqui? Uma chefia, ela é muito pelo exemplo.
Aliás, qualquer coisa é Sim. muito pelo exemplo. Um filho é muito pelo exemplo. Qualquer coisa é muito pelo exemplo. Então, assim, como é que quando a gente começou, assim que eu voltei, a gente ganhou uma placa da Veja com 6 meses. A gente ganhou uma placa da Veja, eu tinha 2 bancadas na minha cozinha, sem ser refrigerada. Isso na Donkey? Isso na Donkey. Tá. 2 bancadas, sem ser refrigerada. Um expositor vertical, de uma marca de refrigerante. Um fogão de 4 bocas, um de 2 bocas. Uma chapa charbranca. Só. E a gente bateu Gastrobars na época, muito renomados, que tinham 6, 7, 8 anos de casa. A gente ganhou uma placa da revista Veja de melhor gastrobar da cidade. Isso me ensinou o quê? Que eu disse assim, cara, beleza, eu dava o sangue. Eu abria e fechava todo dia, porque eu já estava acostumado. Mas a minha equipe não. Porque eles não estavam com essa cultura. Então, eu fechava o restaurante, quando minha equipe chegava, eu já estava. E com o tempo eu notei que eles começaram a caminhar desse mesmo jeito. Então, eles começavam a fazer aquele extra, aquele 110%. Que teu personagem sempre fala. Assado, né? Então, assim, eles começaram a dar os 110%. Entendeu? Começaram a dar os 110%, 110%, 110%, 110%. E aí, depois, a Donkey ficou pequena para alguns, né? E como eles aprenderam, a gente tinha um gastrobar, a gente servia molho Bernese, a gente fazia o nosso concassê de tomate do zero, usava tomate. E aquilo ali, ele disse assim, cara, isso aqui é muito top, eu consigo fazer muita coisa com isso. A gente fazia um musseline passado no tami, que dava um trabalho da porra. Então, assim, lá na ponta a galera reconhecia muito. Com o tempo, o pessoal começou a ir para restaurantes maiores. E aí eu comecei a falar assim, vai, boa, vai. Vai, porque no teu lugar vai entrar outro e eu vou treinar ele depois e depois ele vai sair e vai para outro. Vai, 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 vai. Então, assim, acabou que eu não tenho medo de perder equipes. Mas eu não tenho medo de perder equipes porque eu faço a minha equipe para eles seguirem o fluxo deles. Então, assim, nunca tive medo de perder equipe. Então, como dono de restaurante hoje, se a minha equipe, por algum motivo, venha falhar, eu entro para dentro. Isso me fez abrir os olhos para as outras coisas. Em algumas operações minhas, eu sempre tentei trazer gestores de fora. Paguei muito caro para gestores de fora que não conseguiram entregar. Paguei muito caro para compras que não conseguiram entregar. E aí eu comecei a entender como é que funcionava, comecei a abraçar, lógico que eu não consegui abraçar o mundo como um todo, mas comecei a criar processos de entender como é que funcionava e valorizar as pessoas que eu tinha dentro de casa, que já conheciam. Minha gerente do Orla, ela começou, acredite se quiser, serviço geral. Ela sabe de tudo. De cada canto da casa ela sabe. Minha gerente hoje. Ela não escreve da melhor forma, se comunicar com o cliente no WhatsApp. Ela não se vestir da melhor forma. Hoje ela se veste, a gente proporciona isso. Hoje ela tá fazendo curso. Mas ela entrega. Ela resolve. Entendeu? Aí perdi o meu compras. Meu compras era um compras muito bom, super badalado na cidade. Todo mundo queria ele. Não consegui um. Boa, vai. Foi. Assumiu compras. Primeiro mês de compra eu reduzi meu CMV de 33 para 26. Porque era eu que cozinhava e eu que estava comprando. Então, eu já... Ó, a visão holística. E meu financeiro, mesma coisa. Meu gestor saiu, não deu o resultado financeiro que a gente queria, eu assumi o financeiro. Fluxo de caixa, pagamentos. Trouxe gente para abraço e eu apenas não deixo que nada fique sem ser feito. Entendeu? Então, assim, são pessoas. A gente precisa de pessoas e maquinários. Então, assim, eu sempre tento proporcionar a melhor forma possível. Ah, Salles, mas tu tá começando a operação, tu falou que na Donkey tu ganhou uma revista da Veja com 2 bancadas, sem ser refrigerado, um expositor de uma marca de refrigerante. Foi o meu começo. Eu poderia ter começado melhor? Poderia, mas eu fiz o que eu pude com o que eu tinha. E aí hoje, como a gente pode, a gente vai começando a melhorar um pouco. E eu acho que esse trâmite, porque se tu já começa com tudo, não, filho, se der tudo pra ele logo novo, ele não vai valorizar. Então, hoje é muito assim, é muito gratificante eu ver que eu consigo fazer coisas para otimizar tempo, otimizar custo, entendeu? Otimizar, às vezes, um esforço de um funcionário, porque cozinha,
Cozinha é pau. Então, assim, e eu não consigo enxergar esforço físico como doação. Tô me matando. Nem sempre você se matar é a melhor forma de trabalhar. Entendeu? Nem sempre significa produzir mais, né? É, né? Às vezes a gente tem essa expectativa. Ah, eu trabalhei 15, 16 horas por dia. É, mas você produziu quanto? Quando tu me Você conheceu, eu trabalha- trabalhava 18 horas por dia. E produzia quanto, né? Tem uma diferença muito grande, né? E, e assim, o que é que tu vê, assim, de, de hoje, Fortaleza? Como é que tu enxerga, assim, o mercado aqui de Fortaleza? Tipo, não digo nem de Fortaleza, porque tu não tá restrito aqui. Eu sei que tu já montou cozinha, eu sei lá, assim, eu vejo pelos stories, tá em Itarema. Aí, pouco a pouco, tá em Jeri. Aí, daqui a pouco, tá em, sei lá, outro litoral, lá embaixo. Sei lá, como é o nome? Oh, meu Deus. Canoa quebrada. Canoa Quebrada. Como é que tu vê isso? Tu vê que tá, eu digo como consumidor, 100% como consumidor, porque eu adoro comer. A gente tava conversando assim um pouco antes. Poderíamos montar um podcast de 3 ex-gordinhos, né? É. Mas assim, eu adoro comer. E eu vejo muito assim, alguns lugares no interior do estado, principalmente nas praias, no interior nem tanto, mas principalmente nas praias, a cozinha tá indo para um nível que antes não tinha, assim, Sim. eu gosto muito de viajar pro litoral cearense, eu prefiro viajar, inclusive, pro litoral cearense do que viajar para um outro lugar, assim, É, cara, eu vejo que assim, a sensação é de que tá se profissionalizando, mas, assim, muito rápido. E tu, como é que tu enxerga isso, essa profissionalização? Aí vai de tudo, tipo, treinamento com o pessoal, eu tô puxando o lance do treinamento, do profissionalismo, porque eu vejo que, tô pegando o exemplo do Orla, tá? Certo. Eu vejo que lá vocês não cansam de treinar. Não cansam tipo assim, eu vejo porque é praticamente ou toda semana, ou a cada 2 semanas, vocês param um momento e param um momento, um tempão. Tipo, o custo é alto de parar Muito uma equipe, oneroso em termos de custo. de parar uma equipe inteira. Tu vês esse treinamento, esse investimento, que eu digo, não é nem um custo, é um investimento, refletindo, e tu acha que isso tá indo pro interior, esse profissionalismo, não só de pessoal, mas equipamento também, tipo assim, pô, a galera agora tá tendo acesso a alguns equipamentos melhores, ou não, ou tu vê essa melhoria? Cara, como é que acontece? Eu acho que o Ceará, de modo geral, lembra da visão holística? Eu tô batendo nisso o tempo inteiro. Sim. O Ceará, de modo geral, e eu acho que não só o Ceará, mas vários estados do Nordeste, tem N fatores que ajudam a pulverizar isso. Não somente a economia, ou não somente a gastronomia. Então, por exemplo, tu sabe um fator que pulverizou muito os bons restaurantes pelo litoral cearense? Kitesurf. Ai, Kitesurf. beijinho aí. Então, assim, muito gringo, muita galera de fora vindo. Essa galera já sabe o que é bom. Muitas vezes o cara vem, fica, ou traz o dinheiro dele para investir naquela região e monta um restaurante ou traz alguém para montar. E aí isso começa a impulsionar e daqui a pouco os próprios cearenses estão indo também para montar, então impulsionou muito. Cumbuco, Caraizinho de Amontada, todos eles, entendeu? E aí, Canoa Quebrada, a parte ali de Aracati, depois amanhã eu tô indo para Guaramiranga, terminar uma consultoria lá, depois tô indo para Quixadá também, né? Já fui também para outros estados, Natal, Campina Grande. Então, assim, cara, cada região tem a questão da economia, né? Do que gira ali, faz muito impulsionar. O mercado de AIB, ele emprega muita gente. Muita gente. O mercado de AIB emprega muita gente. E a gente precisa valorizar essa circulação de dinheiro. Hoje, você vê que durante a pandemia, o mercado de AIB foi o mercado que mais padeceu. E olha a quantidade de gente que respingou. E ainda é um mercado muito desvalorizado, não só pelos próprios profissionais, mas também pelo nosso governo, pelo nosso estado. Então, assim,
É tanto que tem vários incentivos que foram feitos depois, quando passou, né? Tem o próprio PES de impostos federais, visão holística que você precisa entender também para pegar a parte contábil de gerenciar seu restaurante. Mas, assim, eu vejo uma melhoria constante, eu vejo o mercado de AIB se profissionalizando, eu vejo O que é esse mercado de AIB? alimentos e bebidas. Tá. Pra Mercado. deixar claro. É o costume, né? É o costume. Eu não sei não. Alimentos e bebidas, de Ah. modo geral. Então, assim, tudo que diz respeito a alimentos e bebidas. Bar, restaurante, enfim, aquelas comidas congeladas, enfim, buffet, tudo. Então, a gente precisa entender a importância disso. Gira muito. Tanto emprego direto e indireto. Às vezes, quando eu paro, eu olho pro Orla, por exemplo, e eu vejo, tipo, a gente fez 3 anos esse final de semana, a gente fez uma festa lá gigantesca. Sim. Foi a primeira festa do Orla que a gente fez sozinho, sem ninguém. Do zero. Sempre quando a gente fazia um evento grande, a gente chamava pessoas que tinham know-how para aquilo. A gente fez a primeira sozinho. Foi a melhor. Não foi a mais rentável. E aí mas foi a melhor. Teve a maior entrega. Ninguém falou mal. Atendimento, logística, beleza, tudo. 100%. 100%. Aí o que foi que eu entendi? Cara, a gente precisa começar a botar as caras e fazer pela gente mesmo. Agora é otimizar o custo. Tu já sabe fazer, agora é... Tá entendendo? Eu fiz, deu bom. Agora como é que eu lapido? A próxima, a gente vai fazer sozinho de novo. E aí eu espero que seja mais rentável. Entendeu? Se ele tá falando, gente, é basicamente a questão da entrega, sabe? Tem uma diferença muito grande quando a gente terceiriza algo e quando a gente assume a responsabilidade, né? Não tô dizendo que a terceirização não é boa. Mas tem coisas que dão pra terceirizar, outras não. E essa foi uma experiência que você não terceirizou nada, né? Quando eu, A assim, entrega em si... quando eu digo que a gente fez sozinho, mas assim, sem nenhum tipo de sociedade no evento. Lógico que a gente terceirizou muita coisa. Sons, Não tudo. teve empresa de eventos, Não teve sabe? parceiro. Não teve parceiro. Tá, entendi. Foi o Orla em si. 100% do faturamento foi nosso, 100% do Entendi. custo foi nosso. Entendi. Mas a gente terceirizou. E eu aprendi muito com isso também. Como cobrar algumas coisas que não era da nossa ossada antes. A gente já passou por isso, né? Por exemplo, esse Várias ano vezes. mesmo a gente passou por isso. Tipo assim, a gente teve um momento desse ano, né, que a gente terceirizou muita coisa. Inclusive em teu setor, né? Não, no meu setor foi o setor que mais foi terceirizado, ficou só eu. Mas a gente terceirizou tudo. A gente testou, porque aqui a gente testa. Então, assim, testamos 3, 4 meses, não foi de teste? Foi. 4 meses. 4 meses. Cara, chegou um momento que, tipo assim, eu não tava satisfeito, o Ricardo não tava satisfeito, o comercial não tava satisfeito, o financeiro não tava satisfeito, tava todo mundo insatisfeito. Disse, ó, não, então vamos repensar o modelo, vamos voltar para o modelo anterior, ajustado para o que a gente quer. Aí nós voltamos. Então, assim, terceirizar não é ruim, Não. é bom. Agora tem coisas que a gente viu que não vale a pena, né? Você perde, é uma coisa que a gente até viu, né? A gente perdeu o saber fazer internamente. Que aí antes a gente sabia, depois a gente terceirizou e o cara não sabia fazer. A gente orientava e era outra cultura. Então, aí tem muito disso, né? Como tu trabalha com muito parceiro. Às vezes é a cultura do parceiro, do novo parceiro, até ele entender como é que a gente tem que funcionar, o que é que dá retorno. Às vezes ele quer impor alguma coisa que claramente não funciona para o nosso mercado. Então, assim, é um desafio, assim, é um equilíbrio, né? Eu costumo dizer que eu tenho zero problema em errar, sabe? É a melhor Tenho forma. Zero problema em A melhor errar, forma tenho de zero problema em aprender. testar. Contanto que a gente aprenda com aquilo ali, né? Contanto que a gente aprenda com os erros e acertos. E se for para dar um passo para trás, não tem problema a gente dar um passo para trás. Né? Não. Às vezes é sabedoria. Total. Entendeu? Então foi o que a gente viveu. Foi bom, foi um período bom, a gente cresceu. Teve aprendizado. Né? Viu que não dava certo, então dá um passo para trás, vai lá e toca para frente. Acho que né? ninguém consegue caminhar sempre pra frente, né? Sim. Impossível, né? Eu acho que a gente tem que caminhar pra trás às vezes, até pegar impulso. E é legal a gente aprender. Tipo, uma coisa que eu pelo menos aprendi foi tipo assim, cara, nem tudo dá pra gente confiar que o cara vai fazer do jeito que foi orientado. É uma questão de confiança? Mas vai ter coisa que você, tipo assim, a gente tem uma linha de criar, né? Tipo, eu acho muito isso da cozinha, reprodução de pratos, né? Por exemplo, eu faço desse jeito aqui, eu monto.
tu pega a foto do empratamento, bota o empratamento lá, aí o cara quer fazer de outro jeito, mas o teu cliente já tá acostumado a fazer daquele jeito, foi muito o que a gente sofreu. Tipo assim, poxa, eu sei que funciona para vocês, na realidade de vocês, com parceiro que a gente diz muito. Pô, eu sei que, beleza, aí no sul, no sudeste, era muito isso, tinha uma questão cultural também. Funciona, mas aqui, cara, nosso cliente, ele é desse jeito aqui, a gente precisa trabalhar essas questões aqui. E isso não entrava, né? Então a gente veio que, tipo assim, pô... E aí a gente aprendeu, né? Foi uma coisa que quando o Ricardo trouxe a ideia dessa terceirização, a gente... Vamos testar. Aí eu perei o reunião e disse assim, cara, eu quero aprender muito com esses caras, né? Eu disse assim, eu quero aprender muito. Não, porque essa é a lógica. Se você tá trazendo alguém mais... De renome, de né? renome, vou aprender com o Sim. cara. Sim. Cara, tipo assim, eu diz assim, eu aprendi a vender, a tentar me vender melhor. Porque isso... Mas a entrega não foi tão satisfatória, né? Tipo, Muito comum. Muito comum. mas é bom porque a gente olha e diz assim, poxa, isso aqui eu sabia fazer melhor, né? À toa que, tipo assim, a gente fez a virada, internalizou de novo. E a gente aprendeu. Não, foi? A gente acertou Internal- com eles. foi. Assim, né? Acertou fazendo o que não deveria ser feito. Isso, entendeu? isso. A gente, quando nós voltamos, né, a internalizar, cara, sei lá, em 3 semanas, a gente conseguiu, tipo assim, sei lá, dando um exemplo prático. Alguma coisa nunca entrava no ar na data certa. Em um mês a gente entrou 90% da data certa, depois de alguns dias entrou o resto. Que não era uma coisa que a gente costumava fazer. E a gente, mesmo assim, mesmo sem tanta equipe e tal, a gente conseguiu reverter. E aí, assim, o desafio que a gente tem, né? Tipo, a questão de empreender, eu com a minha empresa, o Ricardo com a MacNorte, tu com os restaurantes, com as consultorias, tipo assim, entender melhor como é que funciona esse mercado de empreendedorismo. Tipo assim, eu tô sei lá, há uns 8 anos empreendendo. O Ricardo tá desde que nasceu. É. Ele trabalha... Cresceu dentro. Tá no sangue. Tá no sangue. Tu tá o quê? 9 anos? 9 anos. 9 anos, né? Empreendendo. Tem alguma coisa que tu, tipo assim, cara, se eu pudesse dar uma dica pra galera, assim, pô, o que é que tu faria? Tipo assim, pô, pequeno empreendedor que tá tentando começar agora no A e B, por exemplo, no segmento. Tu tem alguma dica, tipo assim, algumas dicas ou um caminho das pedras fora os 110%? Porque o 110%, na verdade, quando a gente tá empreendendo, tem que dar mais, né? Tem que ser pelo menos 150% no mínimo. O problema é que o pessoal quer dar 150% fazendo a coisa errada, né? Aí você dá 150% fazendo a coisa errada, amigo, e acha que por estar dando muito, vai conseguir alguma coisa. Às vezes é melhor você dar um pouquinho menos, mas um pouco mais assertivo. Eu costumo falar dentro da cozinha muitas vezes, tipo assim, a pior sensação que tem para um colaborador, e é isso, eu fico muito atento a isso, é aquele cara que acha que tá fazendo demais e tá entregando pouco. Ele se cansa muito, na cabeça dele ele Fisicamente. cara, eu tô dando meu sim. máximo, mas a entrega dele tá irrisória. Aí ele olha para aquele cara ali que tá fazendo, do lado dele tá fazendo menos esforço que ele, mas tá entregando mais. Mas para ele tinha que ganhar mais, ele tinha que fazer tudo mais porque ele tá se cansando muito. Entendeu? Não faz o menor sentido isso. E aí a gente tem que entender de cada pessoa quais os seus motivadores. Entendeu? Porque a entrega, essa palavra que você abordou, né? A gente aborda o mundo no empreendedorismo, é o que importa. No final das contas, é a sua entrega. Entendeu? Se você se cansou ao extremo ou se você não se cansou, mas quem entrega mais é quem performa melhor. Infelizmente. E aí você consegue buscar vários artifícios para performar mais. Tecnologia, maquinário, conhecimento, entendeu? Pessoas, delega, enfim. Tem várias armas, mas é a entrega. O que importa no final das contas é a entrega. Como é hoje o teu nível de exigência, sabe? Em relação a si mesmo e ao trabalho? Como é hoje? Meu ou para com os outros? Teu e também, de certa forma, para com os outros em relação à empresa, né, em relação aos colaboradores. Assim, como é o teu nível de exigência no Salles? Cara, eu não aconselho ninguém se cobrar como eu me cobro, porque é muito cruel. Mas eu te entendo, é só porque eu quero saber. Te É entendo. muito cruel, cara. Eu cheguei num ponto, hoje eu tô melhor, certo? Mas eu cheguei, porque hoje a gente, ex-gordinho, já valoriza mais a saúde, né? Mas eu cheguei num ápice em que eu chegava no meu apartamento,
eu deitava no sofá pra ligar uma televisão, eu me sentia culpado de estar parando, entendeu? Não sei se já aconteceu com você, Demais. mas eu me sentia culpado. Cara, eu tô fazendo nada. Eu lembro que teve uma vez, eu me recordo muito que quando eu liguei uma televisão, eu falei, quanto tempo que eu não ligava essa televisão? Aí eu me senti culpado. Não pode, isso é danoso. Mas assim, eu tento não exigir isso das pessoas. Dos colaboradores, eu quero entrega. Entrega. E que eles resolvam. Principalmente, eu cobro muito dos líderes. Minha chefe de cozinha, minha chefe de bar, minha gerente, meu financeiro, meu RH, minha coordenadora de marketing, eu cobro dos líderes. Quando eles vêm com um problema, eu pergunto, qual a solução? Qual a solução? Se você me vier com problema, você me venha com solução. Porque se você me vier com problema sem solução, o problema não... Você tá passando o problema. Então, assim, entendeu? Então, esse é o meu nível de exigência com meus colaboradores. Para a equipe em si, né? Eu tô com... Quem é seu chefe direto? Quem é seu líder direto? Vai falar com ele, entendeu? Para chegar até a mim, é porque meu líder falhou. Então, assim, eu penso dessa forma. Da mesma forma como eu sou para os meus sócios. Porque quem tem sócio tem chefe. Então, assim, meu nível de responsabilidade com os meus sócios é a entrega. Eu tenho sócios investidores gigantescos, em que eu sou cobrado. Sim. Entendeu? Então, eu preciso entregar para eles. Então, é a mesma coisa para com as equipes. Agora, comigo mesmo, tem algumas coisas que eu tô tentando, né? Assim, eu acho que o intuito de um podcast, né? É a gente chegar aqui e dizer assim, eu sou perfeito, eu faço tudo certo. Acho que não é o intuito, né? Pelo menos eu acho que não é isso que E não dá pra fazer tudo certo. Nem Não, conecta. e não é inverídico. Você dizer que vai fazer conecta. tudo certo. não Ninguém dá. tá esperando isso, não. Eu tenho N gargalos, N falhas, e grandes das minhas falhas são comigo mesmo. Eu te perguntei isso porque eu queria saber como é a tua rotina, como é que tu consegue hoje equilibrar essa questão da autocobrança com a tua rotina. Eu falo isso porque há um tempo na empresa, há uns 2, 3 anos atrás, eu me cobrava muito essa questão de horário, né? Por exemplo, hoje a Macnorte, meu pai que foi o fundador da empresa, né? A gente tem 34 anos, e eu fui colocado no cargo de diretoria. Então, eu não fui galgado, não foi uma coisa que foi conquistada. Sim. Me foi imposto. Isso é um né? peso, né? Às vezes. Isso é um peso muito grande, Te entendo. pela questão da responsabilidade e pela questão de como que a equipe vê, né? Sim. Porque quando você tem um cargo ali onde o gestor ele galgou por aquilo, de certa forma, a visão da equipe em relação àquela pessoa é muito mais, como é que eu posso dizer? Ela é mais. Não é nem aceita, né? A questão aceita. É mais comum pro olhar do cara, que ele tá lá Sim. e. Não, o cara tava aqui há 10 anos atrás E isso, foi crescendo, né? diferentemente de como eu entrei, né? Então, até eu conseguir o respeito da equipe, né? Até eu conseguir, de certa forma, a admiração e aquilo que eu queria, eu não tava ali, apesar de ser um rapaz jovem, menino novo, eu tava me esforçando para aquilo, queria muito aquilo. Então, até eu conseguir, eu me cobrava muito. Cobrava muito. E hoje, a maior cobrança que eu falo ainda é minha interna. Sim. Como é que a gente equilibra isso? Como é que tu equilibra isso? Eis a questão, né? Pra mim, cara, eu te entendo muito quando tu fala isso, te entendo muito. Eu troquei de profissão por causa disso. Entendeu? Minha família, minha mãe, ela é de direito, ela tinha um respaldo grande. Então, como eu lembro, quando eu ia no fórum, resolver alguma diligência, as pessoas elas abriam a porta pra mim porque eu era filho de quem era. Sim. E aquilo ali, pra mim, me magoava muito. Hoje eu abro as portas pra ela, ela vai comer num canto, o pessoal consegue uma mesa, o pessoal faz isso porque ela é minha mãe, entendeu? Então inverteu. Só tem um jeito de solucionar isso, entrega. Entendeu? Se tu mostrou pra tua equipe que tu tem entrega, eles vão te respeitar. Então, isso hoje pra mim ainda é o meu maior conflito interno. Porque, por exemplo, eu tô tentando buscar um pouco mais de saúde agora, fazer exercício e tudo, me alimentar melhor. E isso toma tempo, a gente sabe que isso toma Sim, muito sim. tempo, entendeu? Então,
eu fico tentando, meu compromisso hoje é com a entrega. E aí, por isso que eu bati tanto na questão de pessoas e maquinários. Porque, cara, se eu não tiver equipe, eu não faço nada. Se eu não der condição de trabalho para equipe, eu não faço nada. E se eu não tiver maquinários para otimizar tempo e dar escala, eu não faço nada. Como é essa tua rotina de gestão? Como é que tu faz? Eu acordo todo Porque dia. hoje eu sei que o Salles tem consultoria, hoje o Salles eu sei que tem empresas, né? Tanto em que ele faz parte da sociedade, como ele também é Sou o chefe, funcionário, é sou funcionário, né? Então são níveis de cobranças diferentes, né? Te dá um bug na Como é que cabeça. faz isso? E ainda mais treinando 6/6 por semana. Cara, isso dá complicado. um bug na cabeça, viu? Deixa eu te falar que isso é o que Porque assim, ó, por exemplo, quando eu sou funcionário em uma empresa, quando o dono da empresa me trata mal ou fala alguma coisa de uma forma comigo, porque eu sou funcionário dele, eu digo isso, não posso fazer com o meu funcionário, com o meu colaborador. E aí você fica ali o tempo inteiro. É a maior lição da minha vida. Tem operações hoje em que eu sou chefe que não me agrega em nada financeiramente, mas eu tô lá porque eu vejo todos os erros de lá pra não fazer na minha. Entendeu? Inclusive, eu acabei de voltar de É uma. uma escola. Tipo assim, não, vou Não, ali é uma aprender um escola, pouquinho, é. vou ali aprender um pouquinho É- como é que eu não erro. Como é que a gente, eu falo bastante que a gente não pode ser hipócrita de querer aprender só com nossos erros. A gente tem que aprender com os erros dos outros também, pô. Entendeu? É mais E eu barato, aprendo- né? É mais barato. Essa é uma frase que meu pai costuma falar muito, sabe? O muito. inteligente, ele aprende com seus E erros, com os erros dos outros. e o sábio aprende com os erros dos outros. Outra coisa que me ensina muito, consultoria. Um professor, quando ele entra numa sala para dar aula, ele aprende mais do que os alunos. Tem Então, que estudar tudo de novo. quando eu entro para montar um restaurante, eu tenho certeza absoluta, o cara tá me pagando para eu montar o restaurante dele e eu tô recebendo em dobro. Eu tô Porque tu revê tudo, né? E eu Tu vejo é coisas obrigado a novas. rever tudo, né? Eu vejo coisas novas. Sempre tem coisas novas. Seja um colaborador, seja um problema, seja um fornecedor, seja um problema hidráulico, elétrico, vai ter como a gente fala aqui, um bucho novo. Entendeu? E aí esse bucho novo aprende. Visão holística. Empreendedor, você não está só. Todo mundo no mesmo barco. Né? Então, é isso mesmo. Esse é o nosso sentimento. Isso é que a gente passa. Faz parte do processo. Eu acho que tudo na vida tem um preço. Né, Salles? E só fica quem está disposto a pagar o preço. Né? Tem apenas que saber se o preço naquela hora é um preço muito alto ou não. Isso também precisa ser colocado na mesa. Porque hoje, na minha visão, hoje eu busco também um certo equilíbrio em relação à empresa, em relação à vida, à família, né, em relação à saúde. Sim. Porque antes tinha muito aquela frase: você tem que separar o trabalho, né, a vida pessoal da vida profissional. Cara, é impossível, isso não existe. Não existe uma pessoa estar passando por certos problemas ou de saúde ou familiar E e não não refletir. reverberar e não acabar respingando no trabalho. A diminuir a É. produtividade, ou a atenção. É ser humano. É uma pessoa. Entendeu? Assim, você já realizou um dos sonhos que eu tenho na vida, Cara, que é ser bom pai, demais. né? Eu É sou bom doido, eu demais. sou doido por um menino. É bom demais. É bom. Mas É bom eu acho que vai dar o real sentido, porque assim, quando a gente falando de conflito interno, né? Que eu ia te falar que assim, ninguém aqui é modelo pra ninguém. Entendeu? Eu não sou modelo. Às vezes a gente recebe umas mensagens no Instagram, tipo assim, cara, se você soubesse o tanto de erro que eu tenho, você não vinha dizer que se espelha em mim, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que alavancar os outros, alavancar nós mesmos e conviver com o nosso conflito interno. Então, por exemplo, dentro de mim eu fico, cara, isso daqui, eu tô agindo dessa forma, mas isso daqui vai me prejudicar. Tô trabalhando muito, mas eu não consigo. Muitas vezes já terminei 2 namoros por causa de trabalho. Ah, porque eu trabalho muito e eu não consigo estar me dedicando. Porque minha mãe me cobra o neto, mas eu não consigo, sabe? E eu Tá meu na hora do menino, sonho. mano. Tá na hora Tá, do menino. tava na hora da saúde. Entendeu? Saúde. Então, tipo assim, hoje, se eu não valorizar pessoas e maquinários, eu não consigo escalonar sem me sacrificar. Vocês viram que a gente sentou aqui e a gente estava falando sobre gastronomia e cozinha e pouco a gente falou sobre gastronomia e cozinha no que diz respeito a cozinhar, porque
É essa a mensagem que eu quero passar para todos os donos de restaurante ou todo mundo que quer ir para essa área. Não vamos romantizar a gastronomia, porque quando você romantiza a gastronomia, tu vai gerar uma coisa chamada decepção. Isso é o que faz muito. Fala mais, deixa eu entender. Cara, a gente não pode romantizar muito a gastronomia, porque ela vai gerar uma decepção se você não souber gerir. Entendeu? Falsas expectativas. Né? Falsa expectativa. A gente tem que aprender a gerir e entender os restaurantes como se fosse um negócio. Mas são, né? Tá entendendo? Tá Não entendendo? é sonho, né? Pode Não ser é- sonho, pode ser sonho, mas Pode. é um negócio. Antes de qualquer coisa tem que. Antes de qualquer coisa tem que ter o fim, o lucro. É porque as pessoas Tem que dar resultado. as pessoas montam um restaurante não pensando em rentabilizar ele. Não enxerga ele como um negócio. Ele é um negócio. Como assim? Se eu te falar que Vou mudar pro meu. Se eu te pra atender falar- minha família. Se eu meu. te falar que 70% das consultorias que eu monto, 70%, os caras decidem montar. Ah, é porque, Eu gosto de cozinhar. por incrível que pareça. Eu tava conversando semana passada. Você entende o que eu tô te falando? Eu entendo, eu adoro cozinhar, já pensei. Na minha É visão, bizarro, né? na minha visão já é o contrário, assim. O pessoal tem ideia de que a alimentação, você consegue ganhar dinheiro mais rápido, né? E uma das primeiras coisas, há 9 anos atrás, 10 anos atrás, eu ia comentando, é que eu falei, assim, eu conversei com meu pai, tava saindo da faculdade, e aí tinha algo que eu queria fazer. Às vezes você tá na faculdade, mas ele não tem noção e não sabe ainda precisamente o que é que quer. E aí eu falei, pai, vou montar uma pizzaria delivery. Tava dando esse mesmo exemplo. E eu fui fazer um curso lá no Sebrae. Aí o consultor falou, você tá preparado para perder seu final de semana? Tá preparado para perder seu feriado? Você gosta de fazendo feriado? Então, você sabe o preço que tem que pagar em relação a isso? E tem muitas pessoas que entram nesse negócio e acham que você vai morrer de ganhar dinheiro sem pagar o preço, né? E mal sabem, às vezes, as histórias que tem por trás. E ainda tem um agravante aí, né? Restaurante não é playground de sócio. Você não pode ter o seu restaurante para você usufruir do que você tem ali, seja para conseguir qualquer tipo de benefício, seja de ego, seja de status, seja porque você gosta de receber. Se você gosta de receber pessoas, vai receber na sua casa. O seu restaurante é para você vender e fazer dinheiro. Quando eu falei como se fosse um negócio, é porque essa é a visão de 70%, 80% dos restaurantes. É por isso que os restaurantes não duram 2 anos. Eu tenho vários cases de pessoas que me contratam. E aí, hoje eu já posso me dar o luxo de brifar um pouco. Não, esse eu não quero, esse eu quero. Porque quando eu vejo que não é um negócio, é um ego ou uma vontade, eu já mando logo a real. Olha, não tem condição de ser assim. Como é que tu identifica isso, Alex? Cara, muito pelo conversar. Mas eu tenho um exemplo, não vou citar nomes, mas eu tenho um exemplo de um cliente que porque queria montar um restaurante e queria colocar uma moqueca capixaba e era um gastrobar e ele queria botar uma moqueca capixaba dele. Eu falei, bicho, isso não roda, não, mas eu quero porque minha família vem pra cá, quando eles vierem aqui pro Ceará, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, bicho, mas se tu quer montar um restaurante pra tua família, leva isso pra tua casa. Faz em casa, pô, não quer. E assim, como é que você treina alguém pra identificar isso? Como é? Tô te falando isso porque, assim, hoje a gente lida com muitos empreendedores, né? E parte do nosso propósito, de fato, é incentivar o empreendedorismo, né? E o fato do nosso consumidor estar bem significa que a gente vai estar bem. Então, lá na empresa a gente faz esse trabalho de consultoria. Por isso eu estou te perguntando como que identifica, porque às vezes o próprio consumidor ele chega achando que quer algo E na na verdade, ilusão, no mundo fictício ali, porque ele viu, porque ele achou. E poucas são as pessoas, às vezes, que têm coragem de falar o que talvez assim, ele precisaria ouvir. E hoje, assim, eu escuto muito podcast, eu escuto muitas coisas que diz que quem é de verdade, na verdade, quem é de mentira tem prazo de validade. Né? E quem é de verdade, de fato, permanece. E a nossa ideia, de fato, é continuar sendo verdadeiro, né, com o nosso consumidor. sim. Porque a gente não ganha dinheiro vendendo equipamento. A gente ganha dinheiro vendendo sempre. Sim. Né, na recorrência. Então, a saúde financeira, a saúde do negócio do nosso consumidor importa muito.
isso importa muito. Né? Como é que eu vou fazer com que aquele negócio, de certa forma, traga uma recorrência se o cara não acertou no negócio? Se o cara foi para um lado de certa forma, ele achou que era aquilo e foi... Às vezes a compra do equipamento é errado. A gente faz muito isso. A gente vê, os nossos consultores veem, o cara pede um negócio, o consultor diz assim, pra quê? Qual o teu tipo de negócio? Ele fala, aí, você vai usar pra quê? Aí quando ele fala assim, não, isso não dá. Ah, mas é mais barato isso. Esse cara, mas não vai te servir. Como fera do marketing, você sabe que o custo de um novo cliente é Muito maior. muito mais alto. Então, assim, se o cara te procura e tu dá a solução para ele, entende a dor dele, ele vai ter um negócio em ti que não tem preço, chamado confiança. Entendeu? É você ter o tato, o feeling de identificar com a necessidade do cara. Entendi. O cara quer um cardápio extenso. Ah, eu quero um monte de coisa. Não. Eu acho que você precisa disso aqui. Entendi. Salim, eu queria, por mim, eu passava o resto da tarde aqui, conversando, trocando ideia. É muito bom quando a gente senta para conversar com gente que gosta do que faz, com gente que valoriza as pessoas, valoriza o colaborador, valoriza assim, o ambiente que tá. Então, é muito bom essa troca de informação, é muito bom, é muito legal. E por mim, eu passava o resto da tarde, mas eu queria só que você deixasse uma mensagem, né, para o nosso público, aquela galera que está indecisa, ou então aquela galera que está precisando talvez de uma virada de chave, Sim. né? Sim. O que é importante essa pessoa estar prestando atenção? Cara, foquem nas pessoas, né? A gente tem que focar nas pessoas. A gente tem que valorizar as pessoas. O mundo hoje, ele é movido por pessoas. A pessoa, ela vai ter o teu desafio e a tua solução. Cabe a você tirar o melhor dali, entendeu? Então, eu poderia aqui falar sobre várias coisas. Custo, sobre estratégia, empreendedorismo e tudo. Mas são pessoas. Entenda qual é o motivador seu e das pessoas. Porque quem não entende pessoas, não entende de negócio. São pessoas. Tipo assim, mas eu não gosto de trabalhar com pessoas. Infelizmente, você vai ter que aprender a trabalhar de pessoas se você quiser empreender. E pessoas, às vezes, é a gente mesmo. Tem muitos eu preso aí, né? O cara tá começando agora, ele não pode ter uma estrutura. Então, assim, cara, o que é que te motiva? É muito importante você entender de você mesmo. Como é que tu vai cobrar os outros se não consegue nem entender sobre você mesmo? Às vezes, eu fico tentando me decifrar. Entendeu? Mas, cara, eu fiz isso aqui, eu acho que não foi a melhor forma de eu não ter me comportado com um colaborador. Se eu fizesse comigo, como que eu ia me sentir? Entendeu? E eu sou acelerado no meu dia a dia. Então, isso pra mim é um desafio muito grande. Fico o tempo inteiro me cobrando, o tempo inteiro me cobrando. Isso é minha fortaleza e minha fraqueza. Então, assim, tentem buscar sobre pessoa. E quando você não souber em que investir, eu não sei em que investir. Eu tô perdido, eu não sei em que investir. Invista em você mesmo. Foi o que eu fiz. Perdeu o carro e partiu pra cima. Eu não sabia o que fazer. Eu não tinha dinheiro para investir. Só um negócio pequeno que tentaram passar perto de mim. Foi o que eu fiz. Eu não sei o que fazer. Eu vou investir em mim. Curso, qualificação, treinamento, trabalhar de graça pros outros para aprender. Trabalhar de graça, estagiar, é um dos cursos mais baratos do mundo, porque você aprende com o dinheiro dos outros. Entendeu? É um dos cursos mais baratos. Eu aprendi com o dinheiro do Lô. Aprendi bastante. Sou grato até hoje. Inclusive, cansei de ajudar o dono do Lô, o Agostinho, se ele estiver escutando, eu vou deixar uma muito Um obrigado. abraço para ele. Ele me... Cara, isso aqui... Inclusive de maquinários. Eu vi que tu tá usando a seladora a vácuo, eu vi que tu tá usando uns equipamentos. Cara, essa daqui é boa, isso aqui dá certo. Ele foi lá e comprou com o que eu indiquei. Então, assim, o cara tem o quê? 12 anos, aí, tipo assim... Então, o que é que tu vê? O cara me deu a mão lá atrás, eu tô dando a mão aqui pra ele aqui hoje. No dia que eu recebi uma placa da Veja, ele também ganhou uma placa da Veja e eu subi no palco com ele. Eu fui estagiário dele, antes dele, eu subi no palco com ele pra receber a placa, ele tava do meu lado. Eu com uma placa da Dom, que ele com a placa do Lula. Isso em 2017, 2018. Então, pessoas. Foca em pessoas. Ou você ou os outros, mas tem que focar em pessoas. Salim, cara, irmão, obrigado. Né? Só tenho que te Eu que agradecer, né? Pedir a Deus que abençoe seus caminhos, Os nossos, né? né? Seu trabalho. E dizer que foi uma satisfação, né? Você ter vindo aqui. Espero que tenha outras oportunidades.
A gente sabe passava o que- tempo todinho aqui conversando. E sabe que pode contar com a gente. Se estiver precisando, a gente tá aqui às ordens. Fechou. Tá bom? Fechou. Galerinha, mais um Podmac, né? Muito obrigado pela audiência. Manda uma mensagenzinha, aliás, manda uma mensagenzinha não, deixa uma Comentário. mensagenzinha, um comentáriozinho aí. Quem que você queria que a gente trouxesse aqui pro nosso Podmac, pra gente estar trocando ideia sobre empreendedorismo, gestão, pessoas, negócios, enfim, culinária, tudo. Tá ok? Muito obrigado, Paulo. Né? Tamo junto. Vamos pra cima. É nóis. Valeu.